Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de redação. Eu vou compartilhar com vocês aqui a nossa aula para a gente começar. Então, aqui está. Gente, essa nossa aula de redação, ela é uma sequência, né? Nós já tivemos uma aula anterior, a aula 4, em que nós falamos de uma redação básica, né? Uma redação completa, mas básica, apenas um parágrafo de desenvolvimento, sem repertório. Nossa aula foi uma redação, digamos assim, para uma nota 6 de 10, né? 600 do Enem, para quem tem bastante dificuldade em redação. Essa aqui é uma redação completa, já com repertórios, dois parágrafos de desenvolvimento. Então, seria uma redação, nota aproximadamente 8 ou 800 do Enem, hein? Porque ela tem dois parágrafos de desenvolvimento, uma redação com quase 30 linhas e com repertórios, ok? Aí eu pergunto, quanto tempo a gente precisa para produzir uma redação, incluindo a leitura dos textos motivadores e da proposta de redação? Aproximadamente 1 hora e 30, né? Então é um tempo grande. O trabalho de redação é um trabalho pesado, né? E como esse tempo é muito longo, nós vamos dividir essa nossa aula em três partes. Nós já temos 4 aulas anteriores, então teremos agora a aula 5 e essa primeira aqui, a aula 5A. Nessa aula 5A, a gente vai fazer apenas a leitura dos textos motivadores e a elaboração do parágrafo de introdução. Vai dar menos que 20 minutos, né? Aí depois nós fazemos a aula 5B, a elaboração dos parágrafos de desenvolvimento, vai dar menos que 15 minutos. E por fim a aula 5C, a construção do parágrafo de conclusão, que vai dar menos de 10 minutos. Lembrando que é uma sequência de 3 aulas, né? E a gente precisa assistir as três, a 5A, a 5B, a 5C. Então, essa de agora é a 5A, ok? Vamos lá, então. O primeiro passo para a gente construir uma redação dissertativa argumentativa, o primeiro passo é a leitura, dar uma espiada no tema, né? Então, a gente olha o tema, reflete sobre a ideia que ele traz, né, que ele transmite. Normalmente, os temas são relacionados a problemas que afetam parte da sociedade, são problemas graves, né, que precisam de solução. Ok, então vamos dar uma olhadinha no tema que está proposto para a nossa redação de agora. Olha o que que nós temos. Desafios para erradicar o bullying do ambiente escolar. Esse é o nosso tema. Vamos refletir sobre o tema? Desafios significa soluções, medidas, ações, procedimentos, né? Erradicar significa tirar, eliminar, acabar, né? Bullying é a palavra principal, é o problema, né? Eu acho que nós conhecemos qual é esse problema, né? E ambiente escolar é a delimitação do espaço afetado pelo problema. Espaço esse em que nós devemos nos focar, né, para a redação. Porque se a gente falar do bullying de uma maneira geral, a gente vai tangenciar o tema, porque o tema está muito bem delimitado aqui. É o bullying, é preciso erradicar o bullying do ambiente escolar. Perfeito? Então vamos lá, gente. Mas será que nós sabemos o que é bullying? O que é? Eu pergunto a vocês. Se a gente não souber, não tiver uma noção exata, os textos motivadores poderão nos ajudar, né? Ok. O segundo passo é ler os textos motivadores, sempre com o tema em mente. Não podemos perder o tema de vista, ok? Nessa leitura, nós já devemos ficar de olho nas ideias interessantes, aquelas bem conectadas com o tema e que nos instigam a comentá-las, a expandi-las no nosso texto, né? Cuidado, nós não vamos copiar ideias do texto motivador, nós podemos apenas comentar com as nossas palavras, fazer um parafraseamento do texto motivador, né? Das ideias do texto motivador. Então, nós podemos e devemos usar prioritariamente as nossas próprias ideias, né? Vamos então para os textos motivadores. Durante a leitura do texto motivador, nós já podemos grifar as ideias interessantes que possam nos ajudar, né? Aqui já está grifado, então esse grifo não vem no texto original, nós já colocamos aqui as principais ideias, né? Vejam só, texto 1. Como solucionar o já fala com o nosso tema, né? Olha, como solucionar, o nosso tema pede exatamente soluções, né? Vamos lá. A violência não deve ser combatida com mais violência. Às vezes, punições aos agressores são necessárias, quando estes extrapolam qualquer limite razoável. Porém, na maioria das vezes, os agressores também são jovens que sofrem por algum motivo. Nesses casos,
A melhor maneira de solucionar o problema é pelo diálogo e conscientização. É necessário conscientizar aqueles que assistem, repetem ou indiretamente contribuem com o bullying, pois eles também mantêm o sistema de agressividade funcionando. Para além das campanhas governamentais e não governamentais, é necessário que as famílias unam-se com os profissionais de educação para que todos possam trabalhar na conscientização de seus filhos e no apoio emocional de que as vítimas do bullying necessitam. Ok, gente, esse texto 1, então, ele fala dessa questão da violência que é o bullying, fala da escola, fala da família, da conscientização, dos agressores que podem também sofrer o bullying. Vamos para o texto 2? Lei 13.185, de 6 de novembro de 2016, uma parte dela. Artigo 1º. Fica instituído o Programa de Combate à Intimidação Sistemática, o bullying, em todo o território nacional. Artigo 2º. Caracteriza-se a intimidação sistemática, bullying, quando há violência física ou psicológica em atos de intimidação, humilhação ou discriminação. E ainda, ataques físicos, insultos pessoais, comentários sistemáticos e apelidos pejorativos, ameaças por qualquer meio, grafites depreciativos, expressões preconceituosas, isolamento social, consciente e premeditado, pilhérias. E artigo 4º. Constitui objetivos do programa. Prevenir e combater a prática de intimidação sistemática, bullying em toda a sociedade. Capacitar docentes e equipes pedagógicas para a implementação das ações de discussão, prevenção, orientação e solução do problema. Implementar e disseminar campanhas de educação, conscientização e informação. Instituir práticas de conduta e orientação de pais, familiares e responsáveis diante da identificação de vítimas e agressores. Dar assistência psicológica, social e jurídica às vítimas e aos agressores. Integrar os meios de comunicação de massa com as escolas e a sociedade como forma de identificação e conscientização do problema de forma a preveni-lo e combatê-lo. Promover a cidadania, a capacidade empática e o respeito a terceiros, nos marcos de uma cultura de paz e tolerância mútua. Ok, gente, percebam que tem várias ideias aqui, além de nos trazer a definição do bullying, o que que é bullying, mostra uma preocupação governamental, existe uma lei, uma preocupação da nação, né, do Congresso, para o combate ao bullying, ok? Depois de ler o tema e os textos motivadores, devemos aproveitar a inspiração que recebemos e planejar a construção da nossa redação. Então, a gente vai rabiscar agora um projeto de texto. Ainda não é o nosso rascunho, é um projeto de texto. Qual é o nosso projeto de texto? Qual é o nosso rabisco de projeto de texto? Inicialmente, vejamos que ideias podemos aproveitar do texto motivador. Vamos rabiscar o nosso caderno aqui, olha só. Do texto 1, a primeira frase fala: a violência não deve ser combatida com mais violência. Opa, essa ideia é importante, né? Na segunda e terceira linha, na maioria das vezes, os agressores também são jovens que sofrem por algum motivo. Outra ideia. Terceira e quarta linha, a melhor maneira de solucionar o problema é pelo diálogo e conscientização. Final do primeiro parágrafo, é necessário conscientizar aqueles que assistem, repetem ou indiretamente contribuem com o bullying, pois eles também mantêm o sistema de agressividade funcionando. No final do texto, para além das campanhas governamentais, é necessário que as famílias unam-se com os profissionais de educação para que todos possam trabalhar na conscientização. São os nossos rabiscos do nosso projeto de texto. Do texto 2, artigo 2º, caracteriza-se a intimidação sistemática, bullying, quando há violência física ou psicológica em atos de intimidação, humilhação ou discriminação e ainda ataques físicos, né, insultos pessoais, comentários sistemáticos e apelidos pejorativos, ameaça por quaisquer meios, expressões preconceituosas. Artigo 4º, prevenir e combater a prática, capacitar docentes e equipes pedagógicas, campanhas de educação, conscientização e informação, orientação de pais, familiares e responsáveis, assistência psicológica, social e jurídica às vítimas e aos agressores, integrar os meios de comunicação, escola e a sociedade, promover a cidadania, a capacidade empática e o respeito a terceiros. E temos também as nossas próprias ideias. O que que aqui nós fizemos um apanhado do texto, dos textos. Nós nem precisamos escrever isso aqui, fazer os rabiscos, nós podemos deixar grifado nos textos.
mas nós podemos escrever as nossas próprias ideias. Quais são as nossas próprias ideias? Vejam só, uma coisa que vem a nós naturalmente. Ah, o bullying continua e acontecendo com frequência na escola. Sabemos disso, né? Ah, então é uma ideia interessante. E às vezes é praticado por mais de uma pessoa contra uma vítima. Isso é covardia, né? Juntar mais de um para agredir a outra, né? Tem gente que presencia o bullying e não faz nada. E pior ainda, às vezes acha graça, né? Olha que ideia interessante. A vítima quase sempre é a pessoa que não se sente em condições de se defender. Podemos indagar quais seriam as causas desse comportamento, dessa agressão, né? São ideias que nós rabiscamos no nosso projeto de texto, que é um rabisco, né? Junto com os grifos que nós colocamos nos textos motivadores, aí nós podemos começar a organizar o nosso texto, né? Começar a organizar o nosso projeto de texto e o nosso rascunho. Então, nosso projeto de texto, digamos assim, já é isso que nós coletamos aqui, colhemos aqui, hein? Agora nós podemos participar por rascunho. Ah, mas espera aí, antes disso nós precisamos lembrar, né, a questão teórica, o embasamento teórico. E no nosso embasamento teórico nós precisamos perguntar o que precisa o parágrafo de introdução, como é constituído o parágrafo de introdução, e aqui nós temos, olha. O parágrafo de introdução precisa ter a apresentação do tema, que nós podemos chamar também de gancho ou contextualização. Ele precisa ter a tese e o plano de desenvolvimento, que é a projeção de dois argumentos para os dois parágrafos de desenvolvimento. São as três partes do parágrafo de introdução, e essas três partes elas precisam estar separadas por períodos, né? Cada uma num período, ou em dois períodos, mas pelo menos um período para cada uma dessas partes, né? Vamos pensar então no parágrafo de introdução. Olha só, crianças, para a apresentação do tema, nós podemos pegar a definição de bullying que aparece na Lei 3.135, texto 1. Vamos usar a estratégia, então, da definição e vamos ver como fica com as nossas palavras. Nós não vamos copiar da lei a definição de bullying, nós vamos aproveitar aquelas frases que vêm definindo o que é bullying para a gente construir uma ideia nossa sobre a apresentação do tema. Veja só como ficou. De acordo com a Lei 13.185, bullying é a intimidação continuada com o uso de violência física ou psicológica e também a humilhação, a discriminação, insultos, comentários agressivos, apelidos ofensivos e outras atitudes intimidativas. Vejam só, nós fizemos assim um resumo do que é bullying, aproveitando as ideias da lei, mas colocando com as nossas palavras. Usamos a estratégia da definição e fizemos a apresentação do tema. Terminamos com um ponto. Então, nós temos um período para a apresentação do tema. Agora, nós vamos elaborar a tese, lembrando que ela precisa articular-se com o tema. A tese precisa conversar com o tema. O nosso tema é Desafios para erradicar o bullying no ambiente escolar. Isso significa pensar nas medidas de combate, hein? Vejamos então a nossa proposta da tese. Olha só. Embora seja um comportamento extremamente condenável, o bullying persiste em diversos ambientes, principalmente na escola, e precisa ser rejeitado e combatido vigorosamente. Olha só, se a nossa tese precisa falar com o tema, está aqui, olha. O bullying persiste em diversos ambientes, principalmente na escola, é o recorte da nossa tese, e precisa ser rejeitado e combatido vigorosamente. Olha só, desafios para erradicar, para tirar, eliminar. Percebem a tese conversando com o tema? Percebam também que a tese ela não é grande, ela é pequena, ela é objetiva, ela é bem delimitada, né? Ela traz o problema que existe, né, falando com o tema. Então aqui nós temos, veja só, tanto a apresentação do tema como a tese, a gente não faz uma vez e já ficou boa. O nosso rascunho a gente vai mexendo, rabiscando, arriscando palavra, mudando, vê que tem coisa repetida, a gente mexe. Vamos burilando o nosso texto até que ele fique dessa forma, ok? Estamos então no rascunho. Agora vamos pensar no plano de desenvolvimento, ou seja, o projeto de texto, né? Que tal a gente falar das causas do bullying como primeiro argumento e das formas de combate como segundo argumento? Vamos ver como ficou? Olha só.
Normalmente, quando a gente tem um problema, as primeiras ideias que vêm é qual a causa do problema? Como resolver o problema? São os dois argumentos principais. Nós podemos fazer de outra forma, mas essa é a ideia mais básica, né? Vejamos como ficou o nosso projeto. Nesse sentido, cabe entender as causas que levam a esse tipo de comportamento e apontar medidas para tentar eliminá-lo do ambiente escolar. Pronto, isso aqui é o nosso projeto de texto. Ele não é grande, nós não estamos argumentando, nós não podemos argumentar no parágrafo de introdução. O que nós estamos fazendo aqui é sinalizando quais são os argumentos que nós vamos expandir. Quais são eles? As causas, entender as causas e depois apontar medidas. Aqui nós já estamos projetando o que é que nós vamos discutir nos nossos dois parágrafos do desenvolvimento. Isso precisa ficar bem definido, pessoal, porque o nosso parágrafo de introdução ele tem que mostrar qual vai ser, como será a nossa redação, o que será discutido. Então, aqui já está projetada a nossa redação, ok? Vamos juntar tudo, ver como ficou o nosso parágrafo. Então, agora né, fazemos do rascunho, nós melhoramos esse rascunho, ou isso aqui já pode até ser a folha definitiva, né? Olha como ficou. De acordo com a Lei 13.185, bullying é intimidação continuada com o uso de violência física ou psicológica e também a humilhação, a discriminação, insultos, comentários agressivos, apelidos ofensivos e outras atitudes intimidativas. Embora seja um comportamento extremamente condenável, o bullying persiste em diversos ambientes, principalmente na escola, e precisa ser rejeitado e combatido vigorosamente. Nesse sentido, cabe entender as causas que levam a esse tipo de comportamento e apontar medidas para tentar eliminá-lo do ambiente escolar. Aqui está, então, o nosso parágrafo de introdução, com a apresentação do tema nessa cor a tese nessa outra cor e o plano de desenvolvimento bem destacado, cada um num período diferente, beleza? Aqui está o nosso parágrafo de introdução. E agora, então, já que ele está pronto, nós vamos tomar um café, tomar uma água, esticar as pernas e depois voltar para a aula 5B e elaborar os parágrafos de desenvolvimento, ok? Então, eu espero vocês para a próxima aula. E daqui a pouco, então, vocês venham, porque a gente não pode demorar, para a gente não esquecer o que nós fizemos aqui, né? É só um cafezinho, esticar as pernas e voltar, ok? Gente, até daqui a pouco, então.